Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos prosseguir com o nosso estudo, né? Estamos dentro do título dos crimes contra dignidade sexual, né? E terminamos na última aula o capítulo dos crimes contra o vulnerável. Estão lembrados disso? Vamos aqui abrir o nosso Código Penal. Peço para que vocês também em casa abram o vade-mecum de vocês. Por mais que eu agora vá compartilhar com vocês o Código Penal, é importante que, já falo com vocês desde sempre, né? Que é importante que vocês usem o vade-mecum para ir se familiarizando com eles, né? Para quando chegar no dia da prova da ordem, ser que Deus nos acuda de vira folha para lá, vira folha para cá e não acha nada no código, no vade-mecum, né? Tem que ter costume de trabalhar com ele para a gente estar cada vez mais habituado. Vamos compartilhar então a tela. Ó, compartilhando o Código Penal. Não, aqui, isso. Ó, vamos então conferir o que eu acabei de falar, que o último crime que nós estudamos foi o 218C, que não é um crime, como disse para vocês, específico dos vulneráveis, mas foi colocado aqui erroneamente, né? Esse crime tinha que ter sido inserido no capítulo próprio. É um crime cibernético, é um crime de divulgação de cena, né? Deveria estar aqui no 216, olha aqui, né? Junto com a pessoa que está registrando a imagem sem autorização. E fica até legal, ó. Tem um artigo só nesse capítulo, né? Para ter os dois aqui. Mas foi colocado dentro do capítulo dos crimes contra os vulneráveis e por isso estudamos ele desse jeito. Nós vimos o crime de estupro de vulnerável. Aí na aula passada nós vimos os crimes de corrupção de menores, que é uma espécie de lenocínio, que a gente vai ver hoje ainda, né? Lenocínio. E aqui colocaram esse no outro nome, corrupção de menores. Eu vi que muita gente mandou pergunta para mim no celular sobre essa corrupção de menores do ECA, do Código Penal. Gente, não é um nome que determina de que crime estamos falando, né? Eu posso chamar matar alguém de vários nomes diferentes, mas matar alguém nunca vai deixar de ser matar alguém, né? Então, assim, não temos que nos atentar ao nome dado pelo legislador ao tipo penal. O que nós temos que fazer é compreender e entender o que é esse tipo penal, todas as suas características. De tal maneira que aqui ele chamou de corrupção de menores, está certo. É o crime de induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Lá no ECA, nós temos um crime de corrupção de menores, que é quando o maior comete um crime junto com o menor, praticando um crime com o menor, induzindo-o a praticar um crime, qualquer crime de qualquer natureza. Aquilo é mais comum do nosso dia a dia. Os policiais estão aí, nossos alunos estão acostumados, vão lembrar. Aquele lá é mais comum do ECA, tá certo? O nome, gente, pouco importa, tá? A prova nunca, as provas vão cobrar de vocês essas questões porque vai dar confusão pelo nome, né? Vai cobrar a conduta, ok? O próximo crime que nós vimos, então, era a satisfação da lascívia, mediante a presença. Falei com vocês que era o voyeurismo às avessas, né? Depois, esse crime aqui é muito importante, o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente. Tá? E aqui nós temos as condutas equiparadas, que são muito importantes, são crimes autônomos, na verdade. No inciso 1, inciso 2 desse parágrafo 2º, nós temos aqui a tipificação da conduta de quem pratica relação sexual com alguém entre 14 e 18, sendo que essa pessoa em 14 e 18 está se prostituindo, né? Isso é muito importante. Não é crime, né, ter relação sexual com a pessoa menor de idade, como algumas pessoas antigamente ainda acham. É crime se a pessoa for menor de 14, que aí é estupro vulnerável, e se for menor de 18, só será crime se essa pessoa estiver se prostituindo por conta
desse parágrafo 2º, inciso 1, que nós vimos na aula passada, né? Que trouxe essa equiparação aqui. E no inciso 2, pune o proprietário responsável pelo local em que se pratica essas condutas em que o vulnerável está se prostituindo. Tá certo, gente? E na aula, então, passada, nós terminamos o 218C, que é essa divulgação de cena, não apenas cena de vulnerável, mas qualquer cena de sexo ou pornografia, né? Um crime cibernético, incluído aqui no capítulo errado, um crime dentro dos crimes que protegem vulneráveis. Depois disso, o crime de rapto não existe mais, foram revogados, só aqui, 19, 20, 21, 22, 23, 24, todos revogados. Aqui nós temos causas de aumento de pena, disposições gerais, que nós vamos ver ao final de todo o estudo desses crimes. Daqui a pouquinho a gente vai ver. O próximo crime, então, na sequência, é um capítulo novo, dentro de um capítulo novo, do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Tá certo? Foi até revogado também essa parte aqui, ó, que eu grifei. Então, esqueceram de revogar o nome do capítulo também. A gente vai ver daqui a pouco que esse crime também foi revogado. E continua presente no capítulo. O legislador vai lá, corta e esquece de cortar aqui em cima. É impressionante. Mas vamos lá. Então, o capítulo que agora trata do lenocínio. Na verdade, teria que ter cortado essa parte aqui só. Tráfico de pessoas. Tá vendo? Artigo 227. Mediação para servir a lascívia de outrem. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Aqui a gente não vai perder tempo, porque a gente estudou esse crime na última aula. Estudamos, professor? Estudamos com outro nome, né? Na aula passada nós vimos o crime de corrupção de menores, que era exatamente isso aqui. A diferença é que o sujeito passivo lá é um menor de 14 anos. Lá o crime chamava, aqui 218, vou subir para vocês verem. 218, o crime é induzir alguém menor de 14 a satisfazer lascívia de outrem. Compara agora com 227, é igualzinho, o que muda é a idade, aqui menor de 14. E lá o crime chama lenocínio, aqui o crime chama corrupção de menores. Você vê como que a técnica legislativa nesse título é sofrível, né? Corrupção de menores, porque é menor de 14. E nem é menor, né? É menor de 14 apenas. Aqui, 227 é o mesmo crime que nós vimos na aula passada. O que muda é a idade. Aqui não é apenas não é os menores de 14, porque se for menor de 14, é enquadrado naquele outro crime, com a pena mais elevada. Aqui, a pena é de 1 a 3 anos, apenas, bem menor, né? Conduta exatamente igual. Alguém vai, então, induzir alguém a satisfazer a lascívia de outra pessoa. A lascívia nesse sentido que vimos na aula passada de luxúria, né? Sentido de excitação, de luxúria, lascívia, né? Nesse sentido. Agora, no parágrafo 1º, também vamos regular, vamos estabelecer a idade de novo. Se a vítima for entre 14 e 18, ou se o agente é ascendente, descendente, se é filho, quem está praticando o crime é o pai, é a mãe, ou ao contrário, é o filho contra o pai, contra a mãe. Se for o cônjuge, o companheiro, irmão, tutor, curador, ou pessoa que esteja confinada para fins de educação, de tratamento ou guarda, a pena vai ser mais elevada, de 2 a 5 anos. Então, nós temos aqui uma figura qualificada desse lenocínio, tá? Entre 14 e 18, a pena mais elevada, acima de 18, o caput, abaixo de 14, crime de corrupção de menores, 218 lá em cima, ok? Muito fácil. Outra qualificadora aqui, no parágrafo 2º, se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude aqui. Fraude, né? Então, enganando a pessoa, fraude, engodo, embuste, né? Golpe. A pena é de 2 a 8 anos. E ainda a pena da violência, né? Se foi com violência, então, por exemplo, vou responder por esse crime com reclusão de 2 a 5 anos e ainda com crime, por exemplo, lesão corporal, artigo 129.
Tá? Os dois crimes, está escrito aqui expressamente, além da pena de correspondência. Parágrafo terceiro. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a multa. Ok, fácil. Entendemos mais um crime. O próximo crime, 228, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Também já estudamos. Já, professor? Não lembro. Já estudamos, só que era de vulnerável. Acabamos de ver ali o 218B. Vamos subir para comparar. 218B. Está escrito aqui. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Igualzinho, o que muda é que aqui é criança, adolescente ou vulnerável. E aqui não, são pessoas já maiores, adultas. O crime, então, é induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. 2 a 5 anos. Gente, aqui, então, é mais difícil de configurar, mais difícil de provar, que um adulto, né, foi induzido, atraído a se prostituir. Né? Pessoa hoje capaz, inteligente, sabe o que quer da vida e tá assim, só entrou na prostituição porque foi induzida por outra pessoa. Difícil, né? Punir alguém nesse sentido. Aí eu brinquei com vocês na aula passada da menina que tinha um celular novo, a outra não tinha. Aí uma menina chegou para outra e falou: "Ai, amiga, vamos comprar um celular novo. Eu tenho da última moda, o iPhone XR, e você tem ainda um Samsung igual do professor. Você está muito atrasado, está muito pobre." Mas como você arruma, amiga? Ela fala: estou fazendo um programa, é tão legal, ganho dinheiro, tão bom meu dinheiro e tal. A gente consegue imaginar muito bem esse induzimento quando se trata de uma pessoa adolescente, né? Uma criança, adolescente, que está nessa fase ainda, né? Que é mais influenciável. Aqui estamos tratando de adultos, né? Nós todos aqui, eu e vocês, meus alunos, são todos adultos. Aí imagina um de nós sermos atraídos à prostituição, um de nós nos viramos garotos de programa, ou garoto de programa, ou alguns podem ser também, né? A gente não sabe o que cada um faz da vida, pode ser, é uma profissão digna. Aí você entrou na prostituição porque alguém te induziu. Aí eu, como delegado, vou lá, vou ter que prender, instaurar um inquérito, investigar e, ao final, indiciar a pessoa para eu descobrir que, na verdade, você, minha aluna, por exemplo, que nesse meu exemplo hipotético você prostitui, nós apuramos que você só está se prostituindo porque a sua colega do lado te convenceu. Te convenceu, falou que é muito bom, te induziu, falou que, né, você anda só com roupa de marca, paga a faculdade, aí por isso que você entrou. Muito complexo, muito difícil no mundo de hoje, as informações são amplas, não tem ninguém bobo mais, todo mundo sabe o que é da vida, todo mundo quer, capaz, o maior de idade, né? Paga a faculdade com dinheiro de prostituição porque quer, mas aí foi atraída por alguém. Agora, a parte final é mais fácil de provar e punir. Por exemplo, agora você impede ou dificulta que alguém abandone. Um colega está na prostituição, ela quer sair, mas aí não consegue, porque você não deixa. Aí está fácil de provar, né? E é mais fácil de configurar, né, esse crime. Né? Ela quer sair, você não deixa ela sair. Aí você que está cometendo esse crime é mais fácil essa parte final de ser configurado esse crime. Contra a cidade, tudo que eu acabei de falar com vocês. As causas de aumento de pena ou qualificadoras? Vamos ver, são qualificadoras. Olha, o mínimo e o máximo da pena foram elevados de 2 a 5 para 3 a 8, se o agente for ascendente, padrasto, madrasto, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, empregador da vítima, empregador da vítima, tá vendo? Qualificado. Da mesma forma, se o crime é empregado mediante violência, grave ameaça ou fraude, também a pena vai ser de agora, também não, vai ser mais ainda qualificada, né? De 4 a 10 anos, mais a pena da violência. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a multa. São as mesmas qualificadoras do crime anterior, tá vendo? Exatamente as mesmas qualificadoras.
Agora nós vamos passar para um crime mais polêmico, né? Casa de prostituição, artigo 229. Então, vamos compartilhar a tela para mostrar para vocês de que crime estamos falando. Casa de prostituição. Casa de prostituição. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Reclusão de 2 a 5 anos. Gente, polêmico, né? Por que é polêmico aqui? Compartilhei errado. Deixa eu compartilhar. Cadê? Achei. Casa de prostituição. Nós estamos falando de um crime aqui, em que nós estamos condenando uma conduta, né? Nós estamos recriminando uma conduta de quem mantém zona, mantém um bordel, puteiro, uma zona, né? Inferninho, ou qualquer lugar onde há exploração sexual. Nós temos que lembrar, prostituição é crime? Já falei com vocês que não. Prostituição não é crime. A pessoa pode vender o seu corpo, vender não, né? Alugar, né? Não vende, aluga. Pode alugar o seu corpo do jeito que quiser. Agora, manter um local para a prostituição ocorrer é crime. Olha só. Manter um local para a prostituição ocorrer é crime. Aí eu sei que vocês estão se pensando aí, doido em perguntar por que então que existe um monte de zona? Por que existe lá em Belo Horizonte? Aquele sobe e desce, aquelas escadinhas, aqueles portinhas ali, a região inteira em torno da rodoviária, é só porta, um monte de zona, né? Por que ali no Trevo São Margarida tem, entre Matipó, no Trevo ali tem 2 zonas ali, uma fecha, abre outra, agora tem uma só? Por que sempre tem, então, esses locais aí? Por quê? Olha, gente, o artigo 209 é claro em dizer que manter local para onde há exploração sexual é crime. É claro em dizer isso, tá? Só que concordo com vocês que eles existem para todo lugar, mesmo sendo crime, né? Belo Horizonte, o centro da cidade, cartão postal, é o que mais tem, né? Brilhantes, aqueles lugares da famosa em Belo Horizonte, aquelas casas onde ocorre prostituição. As pessoas vão lá e contratam serviço. E a polícia não faz nada, né? Eu falo que eu sou policial, né? A gente não tem. Se a gente vir alguém furtando, todo policial vai prender. Se a gente vir alguém roubando, todo policial vai prender, né? Olha, um roubo ali, vai prender. Lógico que vai prender. Ou alguém matou alguém saqueou alguém deu murro, alguém bateu, deu tapa. A polícia não prende? É automático, né? Não é da gente isso. As próprias pessoas que não são policiais não sabem que é aquela pessoa. Olha aqui, ele acabou de roubar a loja, tem que ser preso. Se você vir alguém roubando uma farmácia com arma de fogo, vocês vão esperar que aquela pessoa seja presa? Não é normal isso? E aqui nesse caso da casa de prostituição, não só o poder público, eu falo polícia é o poder público, o juiz passa na frente, na estrada, para lá e para cá e vê, promotor vê, funcionários do fórum, funcionários da polícia, todo mundo vê, funcionário público vê, passa na ruas ali em Belo Horizonte e vê os locais. Se ninguém pega o telefone, polícia, acabei de ver um crime aqui. Ninguém faz isso. Tá certo, gente? Observe, ninguém faz isso. Quando eu falei de polícia, que eu sou polícia, como delegado de polícia, não só eu, mas as pessoas, vocês também, quando se virem alguém assaltando uma loja, vocês vão ligar para a polícia para 190. E não vão ligar quando virem uma casa dessa. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas. As pessoas estão acostumadas a aceitar essa conduta. As pessoas, a sociedade está acostumada. As pessoas, a sociedade nem acha que isso é crime. Por mais que esteja previsto no Código Penal como crime.
E a pena de até 5 anos, né? A pena alta, a pena é maior que a do furto. Então as pessoas estão se acostumando, a sociedade nem acha isso errado, nem acha que o Código Penal deveria preocupar com isso. Porque a prostituição não é crime. Quem está lá, a garota de programa ou o garoto de programa que está vendendo seu corpo, não comete crime. Mas por que é crime, então, quem mantém esse local? O crime é manter a zona, manter o bordel, manter o puteiro, manter o inferninho. Por isso a pergunta é: a grande conivência da sociedade e dos poderes públicos teria tornado o fato atípico? Será, gente? Será? É por isso que ninguém chama polícia? Ninguém liga para o 190? O título é Cava de Prostituição e Princípio de Adequação Social. Será que houve aqui o chamado princípio de adequação social? Será que a sociedade está tão acostumada que houve uma adequação social a essa conduta? E aí? Doutrina se pergunta sobre isso. Segundo o Supremo Tribunal Federal, julgando exatamente essa questão em 2011, disse que não deixa de ser crime. A conduta não pode ser deixada de ser crime por conta do princípio de adequação social. É exatamente isso que eu quero que vocês leiam com atenção isso para a gente entender. Olha aqui. Casa de prostituição, aplicação dos princípios da fragmentaridade e adequação social, que foi pedido pela defesa. O que o Supremo falou? Impossibilidade. Conduta ainda é típica. Constrangimento não configurado. No crime de manter cava de prostituição imputado aos pacientes, os bens jurídicos protegidos são a moralidade e os bons costumes, valores de elevada importância social a serem resguardados pelo direito penal. Olha o que o Supremo falou. Os valores que esse crime protege, que é a moralidade sexual e os bons costumes, são de importância social elevada. Não havendo de falar em aplicação do princípio da fragmentariedade. Quanto à aplicação do princípio de adequação social, esse, por si só, não tem o condão de revogar tipos penais. Isso é importantíssimo, quero que vocês coloquem na prova de vocês. Nos termos do artigo 2º da LINDB, vocês já estudaram, né, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, cadê? Nos termos do artigo 2º, a lei terá vigor até que outra lei a revogue. A lei terá vigor até que outra lei a modifique ou revogue. Não são os costumes que vão revogar uma lei. Não é o fato das pessoas estarem se acostumados com aquela conduta que vai deixar de ser crime. Uma lei não pode ser revogada por costumes. Olha aqui, gente. O princípio da adequação social, por si, não tem o condão de revogar tipos penais. Se o tipo penal está aqui no Código Penal, não é o nosso costume que vai revogar uma lei. Segundo a Lei de Introdução às Normas Brasileiras. Mesmo que a conduta imputada aos pacientes. Por que fala paciente, gente? Porque é um paciente. Nesse julgado com habeas corpus. Aí fala paciente de habeas corpus. Habeas corpus é um remédio constitucional, então chamar de paciente. Mesmo que a conduta imputada aos pacientes fizesse parte dos costumes, olha aqui, dos costumes, ou fosse socialmente aceito, é o nosso caso, é o de vocês, que vocês não telefonam para a polícia quando veem uma zona, isso não seria suficiente para revogar a lei penal em vigor. Isso é importantíssimo, gente. Por quê? Já aconteceu isso, a gente já fez a operação, eu já estou no inquérito em relação àquela zona ali, do trevo ali. Já iniciei as pessoas. Uma vez, há uns 3 anos, a polícia militar, à noite, foi lá de madrugada, prendeu todo mundo, levou o plantão, o delegado ratificou a prisão em flagrante nesse crime. O juiz plantonista de outra comarca, foi lá de Viçosa, que analisou o caso, fez uma decisão soltando todo mundo, fez uma decisão em forma de poema, isso mesmo, fez um poemazinho bonitinho, descendo a ripa
descendo o pau. Ele é favorável à questão do princípio da adequação social e falando que isso não pode ser crime mais, no mundo de hoje, o que tem as garotas do programa. No poema dele falou até que as garotas do programa estão na faculdade se prostituindo para pagar a faculdade de medicina, falou isso na decisão dele. O que tem ela ser um lugar? Se transar na rua pode? Aí dentro no local não pode? Ele falou isso, sabe? Aí, quando eu soltou os caras, eu tenho então um prazo para concluir o inquérito. No meu relatório final, eu coloco e falo desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Eu falo para ele, olha, com todo respeito ao que nós temos ao judiciário, né, e a decisão desse juiz específico, aqui não cabe nossa opinião, né? Aqui não cabe nossa opinião. Por quê? O que revoga a lei é outra lei. Isso é claro, o artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Uma lei só é revogada por outra lei. Os costumes, anota para vocês, os costumes não têm o condão de revogar uma lei. Um crime não pode deixar de ser crime por conta dos costumes, por conta dessa conduta ser socialmente aceita. Tá, gente? Quero que vocês coloquem aí. O juiz pode ter a opinião dele, bacana, né? É o princípio, tá? Não, e ele fala algumas coisas coerentes. É coerente, sabemos que é. Eu posso concordar como pessoa com isso. Eu posso concordar, posso achar mesmo que se prostituição não é crime, por que no lugar pode ser considerado crime? Se a pessoa pode transar na rua, por que no local não pode? Mas está ali no Código Penal, nós temos que dar coesão, nós temos que dar força normativa para o nosso ordenamento jurídico. Se ele está escrito ali, não sou eu que vou falar que não é crime, né? O Supremo, então, órgão máximo, teve a oportunidade de julgar e bateu o martelo que é crime ainda. E o Supremo fala ainda, não trouxe o resto do julgado, ele fala o seguinte, e ainda, se o legislador achasse que essa conduta fosse uma conduta já socialmente aceita, que não precisasse mais ser protegida, o legislador poderia ter feito isso quando ele mexeu no Código Penal, em 2005, em 2006, em 2009. Né? Agora mexeu recentemente, de novo, 2018, e não retirou esse crime ainda. Quando ele julgou, não tinha 2018 ainda, foi antes, 2011 ele julgado aqui. Então, assim, esse é o outro argumento. Primeiro, uma lei não revoga, desculpa, os costumes não revogam lei. Lei só é revogada por outra lei. O primeiro argumento. E o segundo argumento, que é usado pelo Supremo, que se o legislador, que é quem faz lei, quem é que decide a lei que nós vamos seguir, quando mexeu no Código Penal todo em 2009, em 2011, 2005, 6 anos, e agora 2018 ser 218, ele teve a oportunidade de retirar esse crime se ele achasse que não era mais suficiente, que os valores, que os bens jurídicos que ele protege não são mais importantes para a gente. O Supremo falou isso. Em 2011, o Supremo falou, ora, se fosse a intenção do legislador, se o legislador achasse que não é mais importante esses bens jurídicos, ele teria retirado do Código Penal em 2009. Até porque, nós vimos aqui, o legislador revogou vários crimes em 2009. Foram vários. Então, seu juiz plantonista no dia lá, se o legislador achasse que não é mais importante esse bem jurídico, ele teria feito em 2009, quando ele fez toda uma reforma, revogou vários crimes e manteve esse. Posso até achar, e vocês podem até escrever a respeito, que realmente o princípio de adequação social, nesse caso, operou-se de tal maneira que esse crime não deveria mais existir. Mas ele existe, ele está aí. Se ele existe, ele é crime, tá certo? E pessoas não podem manter cava de prostituição. Não podem existir. A gente tem que combater. Mesma coisa da droga. Um monte de gente acha que tem que liberar a droga, mas não está lá ainda. Então é crime. Nós policiais temos que combater. Vocês têm que ligar para a polícia, têm que denunciar, ligar no Ministério Público, entrar no site do MP, fazer denúncia lá. A todos os crimes que acontecem, né? Enquanto é crime. Não são os costumes que vão revogar um crime. Beleza, gente? Obrigado. Vamos dar uma pausa, né? Muito bom por hoje, tá? Muito bom essa aula.